Meus amados ouvintes da palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje eu quero falar um pouco a respeito do arrebatamento, para que vocês possam entender como está aqui em 1 Tessalonicenses 4, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos para seres arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e de encontro ao Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Vocês estão vendo, essa aqui é a ordem do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não procederemos do que dorme, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente nas nuvens e encontro ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Vocês estão vendo que Jesus Cristo no arrebatamento, Ele não pisa aqui na terra. Nós que iremos de encontro ao Senhor nos ares. Espero que nós vamos entrar em um tema aqui, para que vocês possam entender como será esse arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Grande Pai Celestial, que o Senhor venha iluminar, Senhor, esta mensagem, para que as pessoas venham entender como será esse arrebatamento. Para que nós possamos, meus irmãos, entender esse arrebatamento, nós vamos aqui, como está escrito aqui, em Lucas 17, versículo 26, que diz assim, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. E como também, da mesma maneira que aconteceu no dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, consumiu a todos. Eu vou explicar isso aqui, porque nos dias de Ló, estava lá Abraão ceando com Deus, 3 desceu do céu, 2 eram anjos e 1 era Deus, ceando com Abraão, para trazer uma promessa de um filho a Sara. E Ló estava cá na grande tribulação. Ló é o tipo do crente que vai passar pela tribulação. Então o arrebatamento se dará como foi no dia de Abraão. Abraão, ele é o tipo da noiva. Abraão é o tipo da noiva dos Estados Unidos. Abraão é o tipo da noiva dessa mensagem, do qual é o alarido, do qual eu tenho pregado para vocês a respeito desse alarido que o profeta irmão Branco trouxe para nós. Esse alarido que nós estamos aqui falando dele, essa mensagem, é o profeta irmão Branco é o tipo de Abraão. Vocês estão vendo? Trazendo uma mensagem para uma esposa Sara, uma Sara incrédula. Essa noiva dos Estados Unidos é uma noiva incrédula, porque elas não se aprofundaram dentro do selo, dentro das mensagens do que meu Branco disse, como seria esse arrebatamento. Mas esse arrebatamento se dará do tipo de Isaac e Rebeca. Existirá, meus amigos, um Eliezer que levará essa noiva para encontrar com Jesus Cristo nos ares. É o mesmo tipo lá de Eliezer que Abraão deu a ordem de Eliezer para ir de encontro a Rebeca. Quando Rebeca recebeu aquela mensagem, rapidamente Rebeca saiu, despediu de seus pais, largou tudo que tinha para ir de encontro a Isaac.
o filho prometido, Isaque. E essa noiva dos últimos dias, ela será levantada para ser o tipo de Rebeca. Vocês pensam que para vocês subir no arrebatamento, vocês serão como Rebeca. Vocês têm que estar preparados para deixar tudo para trás. Sua família, dos seus bens. Quando Eliezer fez aquele convite, ela deixou tudo para trás e seguiu Eliezer para encontrar com Isaque. Não será assim como foram nos dias de Ló? Foi assim que aconteceu nos dias que Ló estava vivendo sobre essa terra. A Bíblia não fala no dia de Abraão, porque Abraão, ele estava ceando com Cristo. Ele estava, mas Ló não, Ló é o tipo do crente que passará pela tribulação, que verá o fogo cair. Ló é o tipo das virgens nécias. Quando Ló saiu de Sodoma, o fogo caiu na terra. Quando as virgens nécias forem mortas pelo governo do anticristo, o fogo cai na terra e consome com tudo. Assim como foi no dia de Ló. Mas no dia de Ló estava lá Abraão ceando com Deus, trazendo uma promessa a uma esposa. Quando o irmão Branham, antes do irmão Branham partir, o irmão Branham já deixou essa noiva grávida desse filho prometido. E ele falou assim: o ministério do filho prometido será revelado depois dos dias desse ministério, e ele será revelado do céu. Nós iremos de encontro ao Senhor nos ares, mas terá aqui um Eliezer para levar essa noiva. Mas como será? Como é que Jesus Cristo vem buscar essa noiva? Vou entrar em um tema, vou entrar um pouco aqui nos selos, primeiro selo aqui, livro do irmão Branham, falando a respeito. Ele diz assim, para que vocês possam entender um pouco. Agora, o mistério do livro são selados quando os selos são abertos. Mas quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou, porque o Cordeiro deixa a posição de intercessor para vir tomar sua diretriz. Ele não é mais o mediador, meio tempo, mas quando verificamos a revelação do que ocorre sobre os selos, à medida que ele começa, ao que o meu irmão está dizendo aqui nesse parágrafo aqui, que ele começa a se abrir, o cordeiro vai saindo do santuário. Isso é de acordo com a palavra, lemos isso a noite passada. Ele veio do meio e tomou o livro, de modo em que ele não é mais um mediador, porque até mesmo chamou de leão, tá? O rei, ele não é mais mediador. Então, o profeta está dizendo aqui, porque, meus amigos, quem veio trazer as revelações dos selos para a noiva de Jesus Cristo foi o Pai, foi o Espírito Santo que veio trazer essas revelações através do profeta irmão Branham para preparar essa noiva, para que essa noiva venha estar pronta nesse alarido. Mas o que aconteceu? Para Jesus Cristo vir buscar essa noiva, ele toma o livro da mão do Pai, mas o livro já está aberto. A noiva de Jesus Cristo já recebeu. Aí o profeta fala assim: os selos foram revelados para a noiva, não para Cristo. Mas quando os selos forem completamente abertos, é que o Cordeiro sai do trono da intercessão e vem buscar a sua noiva. Mas quais são os selos que ainda não foram abertos? O quarto selo ainda não foi aberto. O quarto selo, ele foi revelado pelo Cordeiro, pelo Espírito Santo, para que nós venhamos entender o que é o quarto selo. Mas o quarto selo ainda não foi aberto para a humanidade, porque o Cordeiro ainda não abriu, porque o anticristo ainda não montou ainda no cavalo amarelo denominacional. O quarto selo só está revelado, mas não está aberto. Não está aberto. Quando o quarto selo abre, vem e vê, eis um cavalo amarelo. Quando o quarto selo abre, tem que ter um concílio ecumênico regendo. Iniciando ali um concílio ecumênico, ali abre o quarto selo.
a outra parte do quinto selo, que ainda falta ser aberta, que é a outra parte da perseguição do judeu, porque o quinto selo é em duas partes, ainda não foi aberta a outra parte. E tem o sexto selo, que é a grande tribulação, e o sétimo selo, que é o segredo da noiva para subir no arrebatamento. Então, quando esses selos forem completamente abertos, o Cordeiro sai da intercessão e vem buscar a sua noiva. Mas vamos prosseguir o que a Bruna fala a respeito desse selo. A profeta fala, para que vocês venham entender com mais clareza o profeta está dizendo. Ele diz assim, ó, então ele vem do seu trono, está vendo? Do seu trono, do trono do seu pai, e avança, e o livro da mão de Deus, ele toma o livro da mão de Deus, do trono, e requer seus direitos, e a primeira coisa que ele faz é chamar a sua noiva, está vendo? Amém? Então o que ele toma? Ele toma a sua oponente, Satanás, e amarra e lança no lago, e todos os que o seguem. Então vocês estão vendo? Ele fala assim, então ele vem do seu trono, do trono do seu pai, está vendo? E avança o livro da mão de Deus, e do trono, e requer seus direitos de primogenitura, coisas que ele faz, e chama a sua noiva. Vocês estão vendo? Quando o Cordeiro sai do trono, ele vem para levar a sua noiva no arrebatamento. E isso aqui está dentro dos selos, primeiro selo, para que vocês possam entender, primeiro selo. Então, meus amigos, quando é que Jesus Cristo vem buscar a sua noiva? Como eu disse para vocês aqui, que o arrebatamento acontecerá no alarido, na voz do arcanjo, na trombeta de Deus. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Se o versículo estivesse escrito assim, o mesmo Senhor desceu do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta, o profeta irmão Brana, ele tinha feito tudo. Mas a frase não está escrito assim. Está escrito que é o mesmo Senhor que descerá do céu com alarido, que é a mensagem do irmão Brana. É o mesmo Senhor que descerá com voz do arcanjo, e é o mesmo Senhor que descerá com a trombeta de Deus. São três descidas. Na mensagem do arrebatamento, o profeta fala que são três manifestações distintas. A palavra distinta quer dizer separada, mas é o mesmo Senhor. É o mesmo anjo forte que desce em Apocalipse, que vai fazer esses três ministérios, alarido, voz de arcanjo e trombeta. Mas o profeta fala na mensagem do arrebatamento que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Se o alarido foi um profeta, voz de arcanjo será também um profeta, e trombeta de Deus será também um profeta. Porque o mesmo Senhor descendo do céu, e no irmão Brana, o Senhor já fez sua primeira descida, que é esse alarido. Mas tem que haver, porque o tipo dessa noiva que vai subir no arrebatamento, o profeta fala que o tipo não pode falhar. Você tem que ir lá para o dia de Ló, como foram nos dias de Sodoma. Assim como foram no dia de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Como foi no dia de Sodoma, meus amigos? Deus desceu em carne para revelar a Abraão a promessa de um filho. E agora existirá esse Eliezer que vai trazer uma noiva para Isaac. Que Eliezer foi buscar Rebeca e levou a noiva para encontrar com Isaac. Existirá um mensageiro aqui também que vai levar essa noiva para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Eu falo isso porque eu vi isso. Eu vi isso. Então, meus amigos, vocês estão entendendo que o arrebatamento está numa ordem? Assim como foi no dia de Noé, conhecia, casava, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e consumiu a todos. É o mundo que está aí.
as pessoas, casamento e divórcio, o profeta fala que é casamento e divórcio. Casa hoje, descasa, casa e descasa, e está desestruturando a família. O que está impedindo ainda o arrebatamento de acontecer, porque ainda existe famílias aqui na terra, que ainda tem os morais e os bons princípios. Mas no dia que não tiver mais família, não tiver mais morais, nem bom princípio, só que o profeta fala, para o cordeiro sair do trono, ele tem que levar o último eleito. Se eu achar aqui, eu mostro para vocês, o último eleito de todas as eras, ele fala, deixa eu ver se acho, se eu achar, meus amigos, o eleito de todas as eras, mas tão logo que aquele último nome, está vendo, tenha sido lançado naquele cloro ou alvejante, então seu dia de intercessão termina. E quem está sujo, suje-se ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Está vendo? Ele deixou o santuário, e então toma o seu tribunal. E ai daqueles que foram de Cristo estão, fora de Cristo estão. Vocês estão vendo? Quando o último eleito entrar debaixo desse sangue, desse cloro, que ele é alvejado do sangue do Calvário, Jesus Cristo sai da intercessão. E vocês estão entendendo o que o profeta está dizendo aqui? Amém. O último eleito, porque nós precisamos do sangue do Cordeiro para nos purificar. No dia que Jesus Cristo largar a intercessão, sair da posição de mediador, não existirá mais salvação. Quem é santo, santifique-se mais, porque já está salvo, já está prestes a subir no arrebatamento, não tem mais como voltar para o mundo, e quem é sujo não vai ter mais sangue para limpar, fica mais sujo ainda. Vocês estão entendendo que quando o cordeiro sai do trono é para buscar a sua noiva? Mas tão logo que aquele último nome tenha sido lançado naquele cloro ou alvejante, então os seus dias de intercessão terminam. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? Ele deixa o santuário e então toma o seu tribunal, aí daquele que fora de Cristo estão. Vocês estão entendendo? Para que Jesus Cristo venha fazer esse arrebatamento, ele tem que sair do santuário, porque o Senhor Jesus Cristo está lá, no lugar de intercessão. Quando você ora, que o Espírito Santo leva a sua oração lá em cima, o Senhor Jesus Cristo está no lugar para ouvir todos nós. Todas as nossas orações são levadas diante do trono da intercessão, e é o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, que nos limpa, nos purifica de todo o nosso pecado e nossa culpa. Mas quando o último eleito entrar debaixo daquele cloro, debaixo daquele sangue ali, que se limpar, se dará o arrebatamento. Talvez, meus amigos, esse último eleito seja você, que está impedindo esse arrebatamento. Você tem que entrar debaixo desse cloro, para que você venha ser limpo, porque a salvação, meus amigos, não é religião, a salvação não é placa de igreja, a salvação é você curvar o seu joelho, ir lá diante do trono de intercessão e pedir perdão a Jesus Cristo pelos seus pecados. Você vai ali no templo ali, para ter um companheirismo, pegar na mão de seu irmão e dizer: eu creio igual você crê, mas isso não te salva. O que te salva é a sua confissão diante do trono da intercessão, é você se colocar de joelho diante do Cordeiro, para que aquele sangue venha lhe limpar e lhe purificar. No dia que você entrar debaixo desse cloro, que o último eleito entrar debaixo desse cloro, o arrebatamento se dá. Talvez esse último eleito esteja aí no mundo, perdido no mundo aí, que ele falta ser trazido para que ele venha receber esse cloro sobre ele.
essa purificação. E esse último eleito, no dia que ele entrar na porta, o arrebatamento se dá. Então, meus amigos, é assim que está escrito, a Bíblia diz, que assim como foi no dia de Ló é o crente que vai passar pela tribulação, que vai ver o fogo cair. Abraão é o tipo da noiva dos Estados Unidos, e Eliezer é o tipo do mensageiro que vai trazer uma noiva para apresentar o Senhor dos ares. O tipo não pode falhar. Espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito desse arrebatamento. Eu poderia falar muitas coisas a respeito desse arrebatamento. Eu podia dizer para vocês que o profeta fala que alarido é uma mensagem saindo primeiro, o pão vivo, a vida produzindo a noiva. Essa noiva está sendo produzida, mas para cumprir aqui no final do sétimo selo, o que Membrana está dizendo, no final do sétimo selo, ele fala assim, para que vocês venham entender o que é esse sétimo selo. Aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também omitiu novamente. Veja, deste modo vemos que é um completo mistério. O sétimo selo ainda não foi revelado o seu mistério. Vocês estão vendo lá quando os selos são completamente abertos, é que o cordeiro sai do trono. E o sétimo selo não foi completamente aberto, porque Deus parou o sétimo selo. Ao que o Membrana está dizendo aqui. Aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também omitiu novamente. Veja, desse modo vemos que ele é um completo mistério. Está vendo? O sétimo selo ainda é um completo mistério. Portanto, ainda não é a hora do mistério ser reconhecido. Portanto, chegaremos até aqui. E o resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus Cristo aparecerá na terra novamente para a sua noiva. Quando é, meus amigos, que Jesus Cristo aparecerá na terra novamente para a sua noiva? Se o Senhor desceu na narina do Membrana, como é na voz do arcanjo, como é que Jesus Cristo estará de novo na terra, fisicamente na terra, através do profeta? Porque Jesus Cristo não estará na terra, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Mas o profeta está dizendo aqui, está dizendo assim, aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também omitiu novamente. Veja, desse modo vemos que ele é o completo mistério. Portanto, ainda não é a hora do mistério ser reconhecido, portanto, chegaremos até aqui. O resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus Cristo aparecerá na terra novamente para a sua noiva. O que acontece naquele tempo agora? Até aquele tempo vamos somente orar, viver vidas cristãs boas e retas, esperando a sua vinda. Vocês estão vendo? Que quando os selos são completamente abertos, o cordeiro sai do trono, e o sétimo selo ainda é um mistério. Aí ele fala assim, agora se essa fita vier cair em algumas pessoas, na mão de algumas pessoas, em alguma parte, não tente fazer qualquer tipo de ismo dela. A única coisa que você deve fazer é somente continuar servindo a Deus, porque esse grande segredo é tão grande que Deus nem permitiu que João escrevesse. Isso soou como trovão. Mas ele, sabendo disso, prometeu-nos que ele seria aberto. Mas até o momento não está aberto. O sétimo selo até o momento não está aberto. Aí o profeta fala lá que quando os selos forem completamente abertos, é que o cordeiro sai do trono para buscar a sua noiva. Espero que essa mensagem tenha esclarecido o entendimento, que Deus possa abençoar vocês, porque o tipo não pode falhar. O tipo é como for no dia de Sodoma, o tipo é como for no dia de Ló. Pois no dia de Ló,
Deus estava tratando, 2 anjos desceu para Sodoma, para este mundo, para cegar essas pessoas. E Abraão estava lá, o tipo da noiva, o tipo dessa noiva do alarido. Mas existirá um Eliezer, que dentro desse povo levará uma noiva para Cristo, para encontrar com o Senhor nos ares, do tipo, Jesus Cristo é o tipo de Isaac, o filho prometido. Espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito desse arrebatamento, porque as denominações pregam que o céu vai abrir e nós todos subiremos, todos eles subirão no arrebatamento, mas não é assim, meus amigos. A palavra de Deus diz que é no alarido, na voz de arcanjo e trombeta. A voz de arcanjo, o profeta fala que é aquela mesma voz que diz assim: Lázaro, sai para fora. Quando aquela voz estava, que disse Lázaro, sai para fora, aquela voz estava em um homem. Aquela voz não foi soada do céu, foi soada na boca de um homem. Estava aqui um homem de pé na terra, que falou: Lázaro, sai para fora. Então, meus amigos, a voz tem que estar encarnada. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abrir seu entendimento. E trombeta de Deus, nós seremos transformados ante a última trombeta, quando o evangelho passar para Israel, porque Deus trata com Israel através de trombetas. Nós somos 7 selos e Israel são 7 trombetas. Ainda falta tocar a última trombeta para Israel. Quando a dispensação gentia, que abrir esse 7º selo, que a noiva subir no arrebatamento, o evangelho passa para Israel, para salvar 144 mil judeus. Aí nós seremos transformados ante a última trombeta, quando o evangelho passar para Israel. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Senhor, graças te dou por tudo, Senhor. Isso está sobre sua palavra. Se não expliquei, Senhor, o suficiente para que as pessoas venham entender, mas abra o entendimento, Senhor, para que eles venham entender que o Senhor só deixará a intercessão quando o último entrar, e todas as eras, o profeta fala. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Graças a Deus.